Olá, querido, tudo bom? Hoje o tema será sofrimento. Todos nós temos a tendência a monitorar as dores físicas que sentimos quando algo não ocorre bem ao nosso corpo. Uma dor física é um indício que devemos tomar mais cuidado com a saúde ou que medidas imediatas precisam ser tomadas para curar algum problema. No entanto, quando sentimos dor psicológica, nem sempre temos a mesma reação, até mesmo por desconhecer sobre o assunto. Este tipo de sofrimento é muitas vezes deixado de lado porque não sabemos que é preciso fazer um check-up da nossa saúde psicológica. É normal que a algum ponto da nossa vida nos deparamos com sentimentos que nos tragam sofrimentos. Porém, em muitos casos, a dor emocional é excitada por experiências emocionais danosas, como uma rejeição, como uma grande perda. No entanto, nem sempre é necessário que algo de ruim aconteça com a pessoa, alguém próximo, ou passamos por experiências muito traumáticas, pode ser difícil deixar o que passou para trás. Lembrar constantemente de perda e rememorar os momentos ruins pode gerar feridas emocionais que são difíceis de curar. A terceira, baixa autoestima. Ter autoestima baixa pode ser uma ameaça constante para a saúde emocional. Quem não tem amor próprio ou acredita no seu potencial tende a se interiorizar e se colocar para baixo. Assim, logo há espaço para um grande sofrimento, com vulnerabilidade, autocrítica e outros sentimentos negativos. Assim como cuidamos do nosso corpo todo dia, ao escovar os dentes, ao tomar banho, precisamos também tomar medidas que garantam o nosso bem-estar emocional. Uma ferida emocional é como uma ferida física, e em alguns casos até pode curar por conta própria, mas na maioria das vezes precisa ser tratada com os métodos mais adequados para não se tornar um problema maior. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que passaram por uma grande demanda de sofrimento e nos mostra alguns indicadores sobre forma de lidar com isso e dedica um livro inteiro sobre o assunto. Este livro se trata de um homem chamado Jó. Foi colocado à prova porque Deus confiava nele e sabia que não iria decepcioná-lo. Mas isso não queria dizer que não havia sofrimento no meio do caminho. A Bíblia, ela começa a falar logo no capítulo 1 sobre as qualidades de Jó. Primeiro dizia que ele era um homem sincero, ele era reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, já são grandes valores que esse homem tinha, que ele era o mais próspero do Oriente da época. Ele tinha camelos, gados, jumentos, bois, muitos servos, era uma grande quantidade de servos para tomar conta dos seus bens. Nós vivemos nesse mundo, mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimento, mesmo sendo sincero, íntegro, reto, próspero, temente a Deus, fugindo do mal. O sofrimento, ele é inerente a tudo isso. Ele vai existir sempre na nossa vida, com menos intensidade ou mais. É pobre se você vive bem ou não. Satanás vai estar rodeando a terra. Se você é filho de Deus ou não é, ele também vai continuar te tentando. Se você é tudo isso que Jó era, isso não quer dizer que você não vai ser afligido por Satanás ou perseguido por demônios ou por algumas pessoas que Satanás vai usar. Pois Deus permitiu que ele tocasse nos bens de Jó. Então, uma das primeiras perdas de Jó são seus bens. E ele fica sem nada. Mas isso não abalou Jó. Satanás foi na sua família, foi o segundo ponto. Matou todos os seus filhos. Aí começou o dano na vida de Jó, o sofrimento.
a dor, porque ele se vestiu de saco de cinza, mas ele disse algo, Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto muitas pessoas nessa pandemia perderam seus comércios, faliram, ficaram desempregados, outros estão surtando aí dentro de casa, porque não tem como manter a família, não tem como pagar as contas e ficam perturbados, surtando. Pois quero te dizer que nem assim Jó se afligiu, até perdendo a família, até perdendo seus filhos. Ele ainda disse, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E você que perdeu alguém da sua família nessa pandemia, e você está aí numa depressão, numa tristeza profunda, até querendo morrer, até querendo se suicidar, não sabendo o que fazer. Essa atitude Jó tomou, sabe por quê? Ele era um homem temente a Deus. Não pense que ele não estava sofrendo emocionalmente. Não pense que ele não tinha uma dor tamanha. Mas não é porque ele estava sofrendo e estava em tempos ruins da vida dele, ele é assolado por uma grande enfermidade, que era dos pés à cabeça, que ele ficou só pele e osso. Tanto é que 3 amigos dele foram o visitar. Chegando lá, viram, não tiveram coragem de falar nada, e olha que eles foram ali para consolá-lo. Eles não tiveram coragem de falar nada, tão impactados que eles foram quando viram Jó, porque ele perdendo tudo, não tinha mais nada, seus servos abandonaram. Então ele também sofreu abandono e solidão, de tanto sofrimento, de tanta dor. Era uma dor emocional, mas também era muita dor física, era muita dor no corpo, porque todo o seu corpo estava inflamado. Eram tipos de chagas. Você pode imaginar o que Jó passava naquele momento? As dores eram tão grandes que Jó chegou a um determinado ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. E ele começou a conversar com Deus. Esses amigos de Jó ficaram 7 dias sem falar. Sabe que é uma semana olhando para a pessoa sem conseguir falar nada. Eu quero ele falar como lidar com o sofrimento. Olha como o Jó fez. Primeiro, conversar com Deus. A primeira coisa para você vencer um desafio, para você vencer esse sofrimento, para você vencer essa dor, é aprender a conversar com Deus. Coloque o que se passa com você diante de Deus. Tenha uma conversação. Deus existe e Ele está aí do seu lado. Segundo ponto, leve ao tribunal de Deus suas causas. Lá no capítulo 23, Jó disse, se eu te achasse, Deus, eu iria no teu tribunal. Então, meu irmão, se você foi injustiçado, se você foi traído, se você foi abandonado, se você foi roubado, maltratado, abusado, desprezado, rejeitado, leve a Deus, coloque as suas causas no tribunal de Deus. Aprenda uma coisa, no céu tem tribunal e Ele vai julgar. Terceiro, lembre Deus de tudo o que você fez. Declare a sua integridade. Seja sincero com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Do capítulo 1 ao 42, Deus se calou e deixou Jó sofrer sozinho. Falava com Deus e Deus não respondia. Então seja sincero com tudo que está acontecendo com você. Você também acha Deus injusto com tudo que está acontecendo com você? Será se você fala com Deus e Deus não responde você? Será se só há sofrimento na sua vida? Será se não tem nada de bom? Seja sincero. O que o seu coração sentir, coloque diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. No capítulo 42, Jó começou a fazer isso porque Deus respondeu. Jó se arrepende e se humilha. Então você também tem que se arrepender e se humilhar. Olha o que Jó diz no 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconheceu a soberania de Deus, se arrependeu, pediu perdão. É isso que você também tem que fazer. Você vê a sua condição, que você não é nada sem Deus. Se analise aí o que você fez até hoje. E eu tenho certeza,
Se você seguir esse passo, a sua dor aliviará e você encontrará o refrigério em Deus, porque você tem um Deus que é contigo. Você só precisa estar diante dele. Mas não esqueça de uma coisa: Jesus está voltando. Deus te abençoe.